educação, é impossível construir um país socialmente justo, pois os que tiveram a oportunidade de tê-la podem entender muito mais do que se ocorre na política e economia do país, tendo o poder de discutir e indagar as políticas e leis aplicadas e obter seus direitos do que aqueles que não tiveram a mesma oportunidade de uma educação de qualidade pela falta de recursos e bons professores nas escolas públicas e estaduais. O ensino médio é a etapa final da educação básica. Ele é dividido em 3 anos e é popularmente chamado de colegial. Tem como objetivos a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental e a preparação básica para a faculdade, o trabalho e a cidadania. É a universidade que pode melhorar a educação de base. Ao mesmo tempo, sem a educação de base, a universidade não melhora. Porque hoje, a universidade brasileira escolhe seus alunos entre uma pequena minoria que termina o ensino médio, joga fora um potencial imenso de cérebros que ficaram para trás. A Lei nº 9.394, denominada Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, estabeleceu que o ensino médio faz parte da educação básica, isto é, passa a ter características de terminalidade, assegurando a todos os cidadãos a oportunidade de ter esse ensino público e estadual. Oi, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Roberto, você cursou ensino médio? Cursei. Em escola pública? Escola pública. E seus filhos? Estão estudando em escola pública também. Então, qual que é a principal diferença que você vê entre a sua época e agora? Por exemplo, ficou mais rígido? Tem mais recurso? De maneira alguma. Acho que hoje tem mais recursos, sim. Nas escolas, no meu tempo, não existia computador nas escolas. Hoje já tem. Só que eu acho que em matéria de se ficou mais rígido ou não, muito pelo contrário. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, se nós não tomássemos cuidado, nós éramos reprovados na primeira série. Hoje não. Hoje você pega crianças que estão na 5ª série e que ainda não sabem ler nem escrever. Então acho que hoje eles estão passando as crianças com mais facilidade para simplesmente mostrar que no Brasil não tem tanto analfabeto. Seus filhos comentam alguma coisa com você? Por exemplo, sobre a escola, tal professor faltou, tal professor fez isso. Olha, apesar dos meus filhos estarem estudando em escola pública, eles ainda são privilegiados. Porque como eles estudam aqui no bairro de Moema, numa escola ali na Avenida de Janópolis, é uma escola ainda muito boa, mesmo sendo pública. Então lá eu não vejo tantos comentários desses. Mas o ensino aqui, mesmo sendo público, ainda é bom. Agora eu tenho na minha família pessoas que estudam em escola pública lá na periferia de São Paulo, ali do lado no centro do Capão Redondo, que eles comentam sim, passar 2 semanas sem um professor ir na aula. Essa semana mesmo, 2 sobrinhas vezes estavam comentando que não tiveram aula porque não tinha água na escola. Então lá eu vejo acontecer coisas bem mais graves. Qual é a principal diferença que você observa entre o ensino antigo na sua época e agora dos seus filhos? Como eu mesmo já tinha comentado com vocês, a diferença não está sendo nem tanto em ensino entre os professores e o aluno. Eu acho que existe mais a violência, né? Está tendo muita violência nas escolas, drogas, prostituição, né? Você vê muito caso aí que menina fica com o menino no banheiro. E inclusive esses dias meu filho até comentou comigo que tinha um aluno da classe dele levando uma faca ameaçando a professora. E chamaram os pais dele, né, conversaram, mas não teve muito resultado. E depois o menino acabou quebrando tudo dentro da sala de aula e ele acabou sendo expulso da sala de aula, né, e da escola inclusive. Então eu vejo que é isso que acontece hoje, né? Na minha época a gente não via muita violência. Seu filho comenta com você, por exemplo, o professor faltou, ele ensinou errado isso? Não, que esse ano tá muito bom, né? Ele gosta muito de matemática e o ano passado a professora não era muito boa. Só que esse ano ele falou que o desenvolvimento dele tá melhor. Então tá melhorando. Tá melhorando, né? Não é, igual eu tô te falando, não é os professores, e sim os alunos com a violência na sala de aula. Eles não respeitam mais os professores. Então, né? o ensino em si tá bom. Sim, o problema é o aluno. É o aluno
entre o aluno e o professor. O professor na sala de aula. Não é? Entendeu? Às vezes o professor até chega com disposição para estar passando a matéria, tá explicando, né, o que ele vai passar durante a semana toda, as provas que vai ter durante o ano todo, mas quando ela chega na sala de aula, vê aquela bagunça, vê xingando. Agora, voltando um pouco mais pro lado assim do ensino, você vê muita diferença, por exemplo, entre o que você aprendia e agora o que seu filho aprende? Ele aprende mais? Sei lá, tem mais recursos, essas coisas? Sim, né? Hoje em dia tem mais recursos, né? Cada ano tá vindo mais novidade. Inclusive, é uma coisa muito importante que eu acho legal também lá na escola onde eu estudo, é que o governo hoje em dia eles mandam bastante livro para os alunos. Na minha época não, se eu quisesse um livro que a professora passasse uma atividade, ou eu comprava, ou então ela acabava passando toda a lição na lousa. Então hoje em dia tem as apostilas, facilita o aluno, né? Nem fale. Né? A apostila você vai... Oi, amor. A apostila a professora vai só explicar e você vai responder ali na apostila. Então acaba se tornando mais fácil. Tem internet, hoje em dia na minha época não existia. Então acaba se tornando melhor. Na capital do país, aqui, ontem não houve aula nas escolas públicas do Fundamental e Médio, porque os professores fizeram protesto diante do Palácio do Governo. A Universidade de Brasília está frequentemente em greve. E o Instituto Federal, com cursos técnicos e superiores, está em greve há 45 dias. E as autoridades, claro, não sentem os prejuízos disso. Os prejuízos, como lembrou a Renata, são das crianças e jovens. Os prejuízos são do país. Protestos, manifestações, greves são alguns dos sintomas sérios do descaso que sofre a educação, incluindo aí a desvalorização dos professores. Hoje o professor está desestimulado e mal formado. E a qualidade de ensino é medíocre. E pensar que é uma das mais nobres profissões porque forma o futuro. Mas isso não se traduz na formação do educador, nem na sua remuneração. No Ceará, por exemplo, um deputado estadual ganha mais que uma dúzia de professores do ensino médio. Que justiça há nessa desproporção? Como a educação está medíocre, o futuro do Brasil, e já se sente isso no presente, pode ser também medíocre. Olha o tratamento especial à professora aí. As empresas que precisam profissionais sentem isso, essa falta de ensino. Os cursos superiores se deterioram, da medicina ao direito. E não poderia ser diferente porque a base é fraca. A educação, que é a prioridade das prioridades, talvez seja temida pelos que estabelecem as prioridades. Porque a educação liberta. Renata.